Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio, ainda sentem os efeitos de um fim de semana de temporais extremos. Apesar de as chuvas já terem passado, ficaram os estragos e o governo federal reconheceu a situação de emergência nas duas cidades. Vamos então com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Muita gente afetada ainda, Marco. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para você também. Márcio, isso ainda é um problema porque muitas dessas famílias tiveram que sair das suas casas e mesmo já não chovendo mais como estava chovendo antes, essas pessoas moram em áreas de risco. Então, elas não estão conseguindo voltar para suas casas justamente porque ainda é um lugar que merece um pouco de atenção. Tanto Angra dos Reis quanto Petrópolis foram as cidades mais atingidas pelas chuvas extremas nesse fim de semana. Foram mais de 350 milímetros de chuva, o que é muito além da média histórica para o mês de abril. E essas duas cidades chegaram a pedir recursos para o governo federal ao decretar situação de emergência. Só em Angra, mais de 50 mil famílias foram afetadas de uma forma ou de outra. Muitas delas foram resgatadas de barco pelos bombeiros e, além dos alagamentos, a cidade também registrou pontos de deslizamentos. As sirenes de alerta tocaram em vários bairros. Em Petrópolis, a chuva forte também deixou vários bairros debaixo d'água e algumas casas foram até atingidas por queda de barreiras. Em todo o estado do Rio de Janeiro, mais de 500 atendimentos foram feitos por causa das chuvas. E apesar desses estragos, não houve registro de mortes. Frente fria que provocou toda essa chuvarada no Rio de Janeiro, ela já se distanciou para o oceano, justamente essas nuvenzinhas coloridas que a gente vê aqui bem longe do continente, mas ainda acaba influenciando o tempo, porque está jogando muita umidade, deixando essa região aqui com muita nebulosidade também, mas claro, sem chuvas fortes. Algumas áreas do norte do Espírito Santo e o sul da Bahia é que agora recebem mais diretamente os efeitos dessa frente fria, mas com volumes de chuva bem mais baixos. E, Márcio, Porto Seguro é uma dessas cidades em que amanhã deve sentir os efeitos dessas chuvas, dessa passagem dessa frente fria, mas sem tanta chuva muito forte. Nesse mapa que você mostrou, a gente via muita nebulosidade por quase todo o país. Vai ter ponto de atenção por causa de chuva forte amanhã também? Tem sim, Márcio. Muitas cidades do sul e também do norte do país ficam em alerta de chuvas bastante volumosas amanhã. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de alerta. Veja, em laranja são essas áreas que merecem mais atenção, que estão em situação de perigo para temporais. Aqui na região norte, desde o Amapá, Pará até o litoral do Ceará também. E aqui as chuvas elas são provocadas pelo calor e também pela alta entrada de umidade do oceano. Agora, atenção também para o Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina. É que uma área de baixa pressão na atmosfera está ali, ó, trabalhando, formando muitas nuvens extremamente carregadas. A gente até selecionou aqui algumas dessas cidades que devem ter chuvas mais volumosas amanhã. É o caso de Porto Alegre e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Florianópolis e Criciúma, também em Santa Catarina. Volumes acumulados em algumas dessas cidades aqui passando dos 30 milímetros. Isso aqui é bastante chuva. Mas aí, Márcio, quando chega na quarta-feira, essa situação já começa a melhorar, o tempo vai melhorando na região sul. E no fim de semana fez muito frio, né? Aqui em São Paulo eu senti frio e eu sei que no sul do Brasil teve cidade registrando temperatura pertinho de 0 grau. Vai ficar assim a partir de agora, já de olho no inverno, ou o calorão pode voltar? Márcio, vamos fazer o seguinte, ó, assim, friozinho, aquele que a gente viu nesse fim de semana, usando casaco ali, talvez só de manhã ou à noite. À tarde vai dar uma esquentada, mas não vai chegar a ser aquele calorão que a gente estava acostumado. Vai ser, assim, uns dias de temperaturas um pouquinho mais amenas. Esse foi o fim de semana mais frio do ano até agora. A cidade de Urupema, na Serra Catarinense, marcou menos 0,2 grau. E várias capitais registraram as temperaturas mais baixas de 2025. Entre as capitais, Curitiba foi a mais gelada, chegando aqui a 12,4 graus, assim também como Porto Alegre. Já Florianópolis chegou aqui aos 16 graus, essas cidades muito frias no sábado. Temperaturas baixas também foram registradas aqui em São Paulo, Belo Horizonte e Cuiabá. Temperaturas que ficaram um pouco mais baixas ontem também. Só que agora essa massa de ar polar está perdendo força.
Com isso, então, as temperaturas voltam a subir um pouco mais. Curitiba, amanhã, amanhece ainda muito gelada, com 14 graus de mínima. Temperatura muito aqui, ó, igual também a Belo Horizonte, que também amanhece amanhã com 14 graus. Já Porto Alegre e Rio de Janeiro têm mínimas previstas de 17 graus. Florianópolis um pouquinho mais, chegando aos 19. Em São Paulo, nessa semana, a gente vai ter meio que aí um sobe e desce nessas temperaturas, mas nada muito extremo. Amanhã, o dia ainda começa meio geladinho, com temperatura mínima prevista de 14 graus. Depois, sobe aqui, ó, para 27. Então, perceba que aqui nós temos uma certa amplitude térmica. Na quarta-feira, então, a gente vai aos 28 graus. Na quinta, 26. Quando chega na sexta-feira, então, essa temperatura já volta a cair, chegando aos 24 graus. E, ó, tem previsão de chuva na quarta e na quinta-feira. Grande parte do país fica com temperaturas máximas abaixo, então, ali pertinho dos 30 graus. Acima disso, só nessas áreas que a gente vê aqui, ó, em vermelho no mapa. Amanhã, então, Campo Grande vai aos 28 graus de máxima. Cuiabá e Brasília têm temperatura máxima prevista de 29 graus. Já Salvador, Natal e Manaus vão aos 31 e Teresina esquentando um pouco mais, chegando aos 33 graus. E aí, Márcio, para quem gostou desse friozinho nesse fim de semana, os meteorologistas estão prevendo que abril a gente ainda vai ter pelo menos mais umas 2 passagens aí de massas de ar frio. Uma chegando talvez ali na Páscoa, então a gente vai atualizando esses próximos dias. Mas, ó, a dica que eu dou é o seguinte: aproveita esses dias que o tempo vai estar um pouco mais firme para arrumar o guarda-roupa, né? Colocar as roupas para lavar aí, essas roupas pesadas, os cobertor. Agora, o frio chegando na Páscoa é um problema, né? A gente come mais no frio, né? Chocolate, então, ó, coisa boa. Obrigado, Marco Antônio Mendes.